Fazer contato com o médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Evaldo Stanislau Afonso de Araújo. Bom dia, Stanislau. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Stanislau, ontem nós tivemos aí o anúncio pelo Ministério da Saúde do terceiro dia em que registramos aí mais de 1.000 mortos no período de 24 horas pela Covid-19. Agora já são 26.754 óbitos relacionados ao coronavírus. Como é que você vê o cenário atual do Brasil diante dessa pandemia? O Brasil vem cumprindo tudo aquilo que se projetava, né? A epidemia crescendo, nós ainda estamos numa fase ascendente e observe que isso tudo, apesar de toda a dificuldade que a gente tem em fazer diagnóstico e toda a subnotificação que fica evidente, né, em várias situações aí. Então, apesar da subnotificação, apesar da tentativa de alguns órgãos mascararem dados, né, a gente vem aumentando e para quem é da área da saúde e está trabalhando nas unidades de saúde, isso é muito evidente, porque o que a gente observa é que realmente a demanda não para de crescer, infelizmente, né? As UTIs permanecem bastante demandadas, né? E os pacientes continuam bastante complexos no seu manuseio. É a história natural da epidemia, a gente vai conviver com isso por um tempo, até que a gente consiga superar, passar para uma outra etapa e vermos o que o futuro vai trazer aí para a gente. Agora, Stanislau, diante desse quadro, né, que, como você ressaltou, tem muita subnotificação e tem subnotificação, inclusive, distinta, né, de acordo com o Estado. Em Minas Gerais, por exemplo, há aí a desconfiança, a quase certeza de que existe um grau de subnotificação muito mais elevado do que em outros estados. É possível prever o pico da pandemia ou ainda, diante dos dados que a gente tem, isso não é possível? Veja, Glauco, eu não sou uma pessoa que fica perseguindo o pico da pandemia, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado o tempo inteiro para lidar com esse cenário de grande dificuldade e a gente tem que fazer a nossa parte dia após dia. Por quê? Porque o pico ele pode ser modulado. Se for todo mundo para a rua, se a gente reabrir indiscriminadamente, se a gente favorecer o trabalho do vírus, nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas infectadas. Tudo que a gente fez tentando no famoso achatamento da curva para preservar a rede de assistência vai ser perdido e nós vamos ter um caos, né? No sentido oposto, se a gente criar condições para que as pessoas mantenham o distanciamento social, para que esse distanciamento social seja mais efetivo, onde as pessoas têm mais dificuldade de ter adesão ao distanciamento social, a gente vai diminuir a chance de que aumente o número de casos que tenham uma crise de saúde de proporções ainda maiores. Então, discutir quando vem o pico começa a ficar difícil, primeiro por conta dessa modulação, porque depende se você estimula ou se você não estimula o distanciamento social, o isolamento, que é a única maneira que a gente tem de conter a doença, né? Então, eu preferia não fazer projeções e preferia que a gente estivesse preparado todo dia, dia após dia, porque a previsão que a gente tem é de que isso ainda vá longe, né? E, infelizmente, nós temos um pequeno percentual, por paradoxal que seja, da população exposta ao vírus. Então, se nós não tivermos medidas anticrise, esse vírus vai continuar se expandindo, vai continuar infectando as pessoas e a gente vai continuar nessa curva ascendente, como a gente está vendo ainda por muito tempo. Isso que você falou é importante de ressaltar, né, Stanislau? Porque as projeções podem mudar de acordo justamente com o comportamento das pessoas, que depende também, obviamente, das atitudes por parte do poder público, ou seja, no momento é importante que as pessoas mantenham o distanciamento social, as medidas de isolamento social, Stanislau. Sim, isso não é importante, isso é essencial. Mas, por outro lado, a gente percebe, né, nós não estamos alijados da realidade, né? Então a gente vê a dificuldade de todos. A pessoa mais humilde que está numa moradia subnormal, a pessoa mais humilde que tem que trabalhar e está na economia informal, está sem renda, tem que se humilhar para ganhar um auxílio que foi estipulado, que é quase que uma esmola, menor que um salário mínimo, né? Essa pessoa tem dificuldade. O pequeno comerciante, o pequeno empresário, o médio comerciante, o médio empresário,
o grande, todos enfrentam dificuldade. Então, é importante que a gente enfatize, a gente tem uma razão biológica, as pessoas não podem perder isso de vista, né? Eu tenho pensado muito isso, a gente está indo de herói, né? Os médicos, os cientistas estão indo de heróis a vilões, porque agora a pressão é para reabertura total e plena, as pessoas estão precisando de dinheiro, estão precisando sobreviver e tudo, mas é preciso entender que o fundo disso é uma questão biológica, e a questão biológica que está por trás disso é que o vírus se transmite de pessoa a pessoa, ainda tem muita gente para se infectar e ele está circulando. E se a gente aumentar o número de pessoas circulando ainda mais do que já está, isso vai explodir, não é? Então, não é uma medida de saúde que a gente precisa, porque fazer o distanciamento social é óbvio, é pacífico. O que a gente precisa são de políticas sociais e econômicas que assegurem ao trabalhador, à pessoa mais humilde, ao pequeno, médio e grande empresário, condições para que eles tenham um mínimo de renda e possam pagar salários, possam manter-se abertos, possam ter uma perspectiva de recuperação quando tudo isso passar. Mas sem esse outro braço econômico e social, nós vamos ficar aqui chovendo no molhado, falando para as pessoas ficarem em casa, que isso é necessário, mas evidentemente ninguém vai fazer isso e a pressão é muito grande, e aí a gente percebe o que a gente está percebendo, governadores, prefeitos, cedendo esse tipo de pressão, sem nenhuma base científica, sem nenhuma situação para minorar isso, e o que vai acontecer? É uma alegria e uma tristeza, uma pseudo-alegria, eu diria, na verdade, que as pessoas vão achar que estão voltando ao normal, né? Imitando o que está acontecendo na Europa, imitando o que está acontecendo na China, que estão em outro momento e tiveram uma outra postura, e a tristeza de perceberem que a coisa fugiu do controle, por mais que se mascarem números, por mais que tentem se camuflar dados, vai ser impossível a gente não perceber o caos instalado na saúde. É importante ressaltar justamente essa questão, né? Existe uma conexão fundamental entre manter as pessoas nas suas casas e também garantir a sustentabilidade econômica, que as pessoas sobrevivam economicamente. Nesse sentido, Stanislau, agora o que deveria ser prioridade por parte do poder público, tanto do governo federal quanto dos governos do estado e também dos municipais, seria justamente tomar medidas para garantir efetivamente a sobrevivência econômica dessas famílias, já que, como você ressaltou, a gente tem o auxílio emergencial, que é menos de um salário mínimo, e que ainda por cima as pessoas têm muita dificuldade de acessar, a tendência é justamente que as pessoas saiam para as ruas. Exato, quer dizer, a prioridade agora seria, no meu entender, primeiro a gente pacificar o Brasil, né? Que o Brasil, ele, além da pandemia, ele está extremamente conflagrado, né? Mas para que a gente fizesse isso, nós teríamos que ter governo, que nesse momento o Brasil não tem, né? Nós temos um grupo que é um grupo bastante exótico, a gente pode classificar dessa maneira, que está ocupando postos que demandavam um mínimo de seriedade, competência e espírito público para estarem onde estão, né? Então, como a gente não tem governo, a gente precisa, então, que pelo menos como se diz, né, as forças vivas da sociedade compreendessem esse fenômeno biológico que eu falei há pouco e que governadores, prefeitos, empresários se unissem em torno de uma agenda comum. E qual é essa agenda comum? Então vamos ver como é que a gente pode baixar custos, né, de despesas fixas com água, luz. Esses são recursos naturais que são operados, quer dizer, são concessões. Isso é uma parte importante da despesa dos comércios, das empresas. Então essas despesas básicas precisariam de algum subsídio, precisariam de uma moratória, de alguma coisa, por pelo menos aí uns 6 meses, vamos colocar. Depois disso, precisariam criar linhas de financiamento efetivas, e que a gente tem notícia de que as anunciadas linhas de financiamento, na verdade, elas não são concedidas, elas ficam só no anúncio. Então, isso precisaria ser realidade. E da parte dos governos, né, o senador Suplicy sempre falou da renda mínima cidadã, quer dizer, ele está certo. A gente tem exemplos aí de governos que asseguraram o mínimo de renda. Então, buscar os recursos, emitir moeda, desviar recursos de coisas que não são essenciais nesse momento, enfim, buscar novos mecanismos de obter recursos para redistribuir entre as pessoas, como, por exemplo, grandes fortunas, taxação de itens que hoje não pagam no imposto. Enfim, eu não sou economista, mas eu acho que essa é a agenda prioritária. Isso tinha que ser resolvido numa força-tarefa que, se o governo federal
se alija disso, que pelo menos os governadores, prefeitos, os deputados, senadores, os grandes empresários se unissem em torno de uma agenda comum. E, em paralelo, que deixassem a ciência fazer a sua parte, que é divulgar dados verdadeiros, cuidar dos pacientes, e uma coisa que está faltando no Brasil e que a gente não vislumbra uma reabertura do nosso cotidiano sem isso, que são os testes diagnósticos, né? A gente tem que ter capacidade de testagem para poder identificar os casos e fazer a sua contenção. E nesse sentido, né, das ações que têm sido promovidas pelo poder público, nós tivemos durante a semana o anúncio do chamado Plano São Paulo, que prevê a reabertura do comércio, né, de alguns níveis, inclusive de comércio conforme a região do estado. A Prefeitura de São Paulo, inclusive, pode permitir a abertura de atividades imobiliárias, de escritórios, também de shopping centers, condicionada essa abertura a protocolos acertados com a Prefeitura de São Paulo. Isso não vai acontecer exatamente no dia 1º, mas a partir do dia 1º existe a possibilidade. Isso está sendo conversado pela Prefeitura de São Paulo, segundo o prefeito Bruno Covas, mas as cidades vizinhas, por exemplo, que são muito próximas, elas continuam em outra zona de alerta. Como é que você vê, de uma forma geral, esse plano, Stanislau? Uma loucura, né? Eu acho que aí foi uma concessão que foi feita pelo governo do estado às pressões de outra ordem que não são de saúde, né? Porque é evidente que a gente tem que ter condições mínimas para abertura. E entre essas condições mínimas, a gente tem que ter os números em queda, e os números não estão em queda. A gente tem que ter capacidade de testagem com resultado rápido e colocar as pessoas suspeitas em isolamento. Isso ainda a gente não tem. E a gente tem que ter capacidade assistencial. E aí todo mundo coloca capacidade assistencial como a primeira coisa da equação. Isso é dinâmico. Porque se hoje eu tenho lá, sei lá, 30% de vagas, 40% de vagas, em outras palavras, tenho 70%, 60% de ocupação, então, portanto, eu ainda tenho uma margem para trabalhar, a dinâmica da doença muda isso de um dia para o outro. Quer dizer, a demanda por leito, ela é aguda. Eu reabro, o vírus circula, eu aumento os casos, de repente essa pequena margem que a gente tinha para respirar um pouquinho aí com leitos, ela já acaba e a gente vai ter demanda reprimida. Gente em fila, gente precisando de recurso que não existe. Então, me parece que essa decisão ela foi precipitada, ela foi um atestado da incapacidade de se estabelecer medidas mais concretas e mais sérias, como, por exemplo, o lockdown, que só não foi implantado, na minha opinião, por pressão de ordem econômica e pela constatação de que não há condições de se monitorar sua efetividade nem de manter as pessoas em casa pelas razões que a gente já discutiu previamente. Então, eu entendo que esse plano ele se mostra equivocado. Vá lá, em algumas regiões do estado, de cidades menores, com outro perfil demográfico e outra estrutura urbana, eventualmente a gente poderia conseguir, desde que tivesse teste e capacidade de detecção, né? Mas nas grandes regiões metropolitanas do estado e do Brasil, fazer isso nesse momento é precipitado e, como eu disse anteriormente, vai ser uma alegria e uma tristeza enorme. Uma breve e fugaz pseudo-alegria quando as pessoas acham que estão voltando ao normal e a grande tristeza de perceber que isso foi precipitado, que o número de casos e mortes aumentou e a gente conviver com essa tragédia cotidiana. E a gente já comentou, né, Stanislau, a respeito da postura do presidente da República, que quando fala, né, de reabertura contra o isolamento acaba tendo impacto nas pessoas. A mesma coisa também quando o governador anuncia um plano de reabertura, prefeitos começam a pressionar para saírem justamente da zona vermelha. A gente vê isso na Baixada Santista, também em outros municípios da Grande São Paulo, e isso também causa impacto, né, nas pessoas. Quer dizer, de repente todo mundo fala em voltar, em romper o isolamento social, e isso acaba prejudicando ainda mais as medidas de combate à pandemia. Eu vou insistir nesse ponto, Glauco. Isso é um fenômeno biológico. As pessoas estão perdendo a percepção de que é um fenômeno biológico. O distanciamento é necessário para conter um vírus. Segundo aspecto, as pessoas têm um pensamento mágico. Puxa, mas eu estou vendo a Europa reabrindo, eu estou vendo os Estados Unidos reabrindo, eu estou vendo a China reabrindo, por que nós não? Simplesmente porque nós não somos Europa, Estados Unidos nem China. Nós não temos a capacidade que eles têm de fazer exames diagnósticos,
Nós não temos a capacidade de monitoramento que eles têm. E outra, eles já passaram pelo pior. O número de casos deles está descendente. O Brasil hoje é o epicentro da crise. Nós somos o epicentro da crise. Como é que no meio de um epicentro de uma crise você quer tomar medidas anticrise nesse sentido, como os países que já passaram pelo pior? Então, isso é uma desconexão da realidade. Os prefeitos, os deputados que defendem, o governador que cedeu essa pressão, eles se desconectaram da realidade num pensamento mágico. E não existe mágica. Estou sendo muito claro nisso. Mas a gente não pode ser punido por conta disso, a ciência não pode ser punida por conta disso, os infectologistas, os médicos não podem ser colocados como recalcitrantes, porque falar, se depender de vocês, a gente só abre. Não, se depender da gente, a gente abre quando for possível abrir. Deem testes, deem condições de vigilância, ajudem a diminuir o número de pessoas na rua para que o vírus diminua a sua circulação e vamos em frente, vamos abrir como outros países fizeram. Mas do jeito que eles estão fazendo, é impossível. Eles estão confundindo as coisas, estão achando que nós somos Europa, Estados Unidos, e nós somos o epicentro da Covid-19 na atualidade, infelizmente. Stanislau, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado a vocês, um bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Evaldo Stanislau Afonso de Araújo. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.